Bom dia, boa tarde, boa noite para você, nosso ouvinte. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Caroline Silva. Eu sou Vitória Frutuoso. E hoje recebemos mais uma vez em nossos estúdios virtuais o guerrilheiro acadêmico Diego Cara. Seja muito bem-vindo, Diego. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje na presença ilustre da Carol e da Vitória, que eu não conhecia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre dinâmicas de apresentações, seminários e aulas virtuais. Fica conosco! Roda a vinheta. Beleza, e hoje sem pauta nenhuma, tá? Porque não deu para montar essa bendita pauta. A gente vai falar sobre esse tema. E aí, deixa só ver aqui. De uma hora para outra, todos nós nos vimos nesse mundo virtual, né? Virtualizamos as nossas aulas, tivemos que assistir apresentações aí com a mesma dinâmica de aulas presenciais. E eu queria saber aí, eu vou começar, não vou nem começar por você, Diegão, vou começar aí pela Vitória, tá? Vitória, diga aí, como tem sido essa sua experiência? Horrível! Como o pessoal daqui já sabe, eu não gosto de verdade de assistir palestra ou aula virtual, enfim, estou cansada de telas e... Até porque, assim, já tinha saído do ensino médio e cansada de aula, né, no geral mesmo, e ter migrado, começado uma graduação totalmente virtual, logo do início, foi, assim, extremamente desgastante. Então tem sido, eu acho que desgastante não só para mim, como você sente na voz dos professores e, enfim, palestras que eu vejo, que eles já estão também saturados, parece que eles entram já querendo, assim, acabar, sabe, tipo... Nossa, não vejo a hora de acabar isso. Então, até seminário, quando o professor passa, que antes era uma coisa que eu super gostava, é desgastante, extremo, porque a gente basicamente tá no mesmo ritmo, as mesmas coisas, as mesmas técnicas, só que numa tela. Tipo, não mudou nada. O que não faz sentido, porque tudo que a gente sabia sobre dar aulas ou dar palestras era presencial, né? Então agora tá tão diferente que, enfim, por onde começamos, o que fazer? E você, Carol? Então, eu não tive problema de ter aulas virtuais, porque eu já tinha terminado as disciplinas do doutorado. E a única disciplina que eu precisava pagar é uma disciplina chamada... Como é o nome da disciplina? Colóquios, o nome da disciplina. E daí, essa disciplina acontece no programa da gente toda segunda-feira, às 16 horas. E é obrigatório. E a gente, que é do doutorado, é obrigado a assistir 70 colóquios, tá? Aí a gente, até antes de qualificar, ou seja, 2 anos e meio, nós temos que assistir 70 colóquios. Aí foram todos, assim, uma parte eu consegui assistir toda física e pouquíssimos, graças a Deus, foi virtual. Mas, bicho, foi um saco. Porque era só a gente assim, ó. E tinha hora que, aí tem aquela questão da interação, né? E todo mundo tem que ligar a câmera pra ficar parecendo um ambiente mais aconchegante. Dava em nada. Dava em nada, bicho. Tipo, a gente tava assim, ó. Aí, 50 minutos a 60 minutos eu coloco. Mas tinha gente que estendia. A gente tava quase assim, ó. Na frente da câmera, tipo, morrendo e não acabava o assunto. Parece que quanto menos interessante, mais ele se estende. E a didática, às vezes até a didática é boa, sabe? O professor tem uma boa didática, o palestrante tem uma boa didática, mas o assunto realmente não é compatível comigo. E eu fico me torturando, tentando prestar atenção, mas a cabeça não está ali, eu estou corpo presente. Então, assim, não gostei. Sem contar que foi enxurrada de tudo, né? Aí foi palestra, aí foi conferência, e vamos falar isso, e vamos fazer webinar, e todo mundo no mesmo sentido, tipo, não era um talk, era só eu falo e você escuta. Digão, você é coordenador? Não, só tô como professor agora. Eu estava num cargo era de auxílio da chefia no curso de biomedicina, mas aí por gestão familiar eu acabei saindo desse cargo
cargo de organização e estou somente como professor, né? Então deixei de trabalhar e agora só dou aula. Eu deixei de trabalhar. Deixei de trabalhar. Perfeito. Agora que você só tá dando aula, né? Não tá fazendo mais nada. Me diz aí, como é que tem sido essa tua experiência com essa situação? Porque assim, a Vitória colocou aí que é uma situação da graduação, a Carol da pós, né? E eu sei que tu é um cara, né, extremamente ativo nas redes sociais, lá no Guerrilha Acadêmica, tá sempre com essas coisas aí, engajado nessas questões de divulgação científica. E isso é um problema para você? Você consegue identificar essa migração do sistema presencial para o virtual com a manutenção da mesma didática como um problema? Você tem duas perguntas incluídas aí nesse teu questionamento. A primeira se a gente for manter a mesma estratégia do presencial no virtual, não vai funcionar. Tá? Na minha concepção, a manutenção da mesma estratégia no presencial já não está funcionando. Entendeu? Né? Por exemplo, eu sou cringe, provavelmente a Vitória é um millennial. Não vou entrar nisso, né? Eu já ia perguntar qual era a diferença, o que é isso? Então sabemos que você é cringe, tá resolvido. Nossa audiência já sabe quem é cringe e quem não é. Resumidamente, se você tem que procurar o que é cringe, você é cringe, né? Mas essa encontro de gerações, né? Nós somos millennials, na verdade, e a Vitória é a geração Z. Então, a manutenção do mesmo formato, do professor entrar na sala de aula, bom dia, boa tarde, boa noite, e começar a falar, já é um modelo, na minha concepção, que já não funciona, já não está funcionando no presencial. Quando migrou, o professor que tentou migrar essa mesma aula usando o mesmo slide para o virtual, aí você mata de vez, porque não tem o menor sentido, né? Então, eu que gosto muito de falar, né? Então, é natural que eu tenha mantido boa parte da minha dinâmica, eu ainda falando muito. Mas eu tenho procurado me atualizar em metodologias ativas e tentar utilizar outras abordagens. E aí você começa a deslocar o protagonismo do professor como detentor do conhecimento para os alunos, né? E a gente deixa de ser mais um professor e passa a ser mais um orientador, né? Então, eu não encontrei dificuldades na minha metodologia. Agora, as dificuldades são inerentes ao ser humano, né? Eu sou um animal social, eu gosto da sala de aula, gosto do feedback, da expressão dos alunos para saber se eu estou sendo enfadonho ou não. Então, se eu começo a ver aquelas expressões de não aguento mais, exatamente como a Carol mostrou pra gente, como a Carol falou, então você fala assim, isso aqui não está dando, vamos parar por aqui, deixa eu tentar outra estratégia. Como eu só vejo a minha cara, o PowerPoint e um monte de quadrado preto, porque ninguém liga a câmera, eu não tenho feedback. Então, as aulas em que eu estou falando é um monólogo, eu vou falando. Aí você pergunta, estão entendendo? Alguém responde sim no chat, não entendi, volta um slide, por favor, e aí você volta, e aí eu sozinho ali, como se eu estivesse falando literalmente com a parede, né? Então, eu acho que essa é a dinâmica. Mas eu tenho tentado mudar e trazer algumas metodologias para colocar o protagonismo nos meus alunos. Às vezes funciona, às vezes não, porque, só para finalizar, eu faço questões que não se encontram no Google, e às vezes eles reclamam porque está cansado, não sei o quê. Ô Diego, que maldade, hein? Pelo menos uma para salvar a turma, assim, uma só, para dar aquele salve geral. A gente lê e digo, não, essa eu sei, essa daí tem, sabe? Acho que tem que ter aquele estímulo, aquela causa ganha. Mas a pergunta que eu ia falar, Diego, olha galera, tô salvando a pele de vocês.
Com relação à questão de não abrir a câmera, né? A gente sabe que a gente não pode obrigar o aluno, né? Mas aí não teria uma didática, uma metodologia que fosse ser usada para incentivar esses alunos a abrirem as câmeras? A questão da câmera, eu não... Quer dizer, incomoda, assim, no sentido da gente perder o feedback do aluno, sabe? Da expressão dele. E eu entendo que ligar a câmera é uma invasão da casa, né? Você está invadindo o espaço. Então eu entendo que nem todo mundo tem a oportunidade, como eu tenho, por exemplo, de ter um escritório, eu fecho a porta. Meu cachorro está aqui porque é um family office, né? Não é um home office, é um family office. De repente, às vezes, um dia meu filho entra aqui, abrindo a porta, gritando papai, mas é isso. Mas é o jogo que a gente tem para jogar. Eu não vejo como demérito dos alunos não abrirem a câmera. Eu acho o seguinte, se você pode abrir a câmera, é uma generosidade sua. Não é uma obrigação, é uma generosidade. E o que me atrapalha é não ter as expressões. E aí acaba que durante a aula, naturalmente no presencial, eu já fazia muitas perguntas. Estão entendendo como é que está indo para ir sentindo? Mas agora no virtual, quando eu estou mais na frente, assim, eu falando, eu vou perguntando com mais frequência, às vezes pode parecer até enfadonho, né? E quando a gente aplica a metodologia ativa, na verdade, dentre as estratégias que eu utilizo, nenhuma delas obrigatoriamente tem o uso da câmera do aluno, tá? Então, nunca foi problema para mim. Mas você já expôs, tipo, que gostaria, assim, que se quem pudesse... Ou você nunca falou nada sobre isso? Já falei, mas é aquela coisa, né? Você fala e passou. E tá tudo bem, vai. E tá tudo bem. Eu acho isso, né? A gente tem que entender que é assim que tá funcionando, né? Eu, por exemplo, fui entrar numa reunião hoje, participar de uma reunião hoje, e eu já começo com a câmera desligada. As minhas configurações são essas, né? E aí que eu vi que estava todo mundo com a câmera ligada, eu liguei também, né? Então, não sei, tem uma questão também de você estar se expondo ali, né? Eu não sei. Não faço juízo de valor, vai. Eu fico tão na bad quando eu vejo meu professor, porque assim, a gente tem reunião periódica e semanal, 2 vezes na semana com o meu orientador. E eu fico super na bad, assim, quando eu vejo ele sozinho com a câmera aberta, eu digo, não, vou abrir. Vou ser solidária a ele hoje. Só quando eu tô muito assim, não estou afim. Hoje não é o clima de abrir. Mas eu fico tipo, não, gente, vou abrir, nem que seja pra mostrar minha cara amassada. Pra ele ver que eu tô aqui. Isso é a mesma coisa do professor que vai dar aula, né? Ele é convidado para dar aula numa sala presencial. E aí um dos alunos conhece o professor e ele fica lá todo sem graça porque o cara fica falando. E aí ninguém tá entendendo nada, e aí ele fica naquela, né? E aí eu digo que não tô entendendo nada, né? Acho que você mudou o ambiente, né? Mas essa dinâmicazinha aí, ela é a mesma. Mas né? aí agora eu vou devolver a pergunta. Posso, antes da gente passar para o Francioli? Beleza. Carol e Vitória, como vocês se sentiriam se o professor não ligasse a câmera? Não. Tem que ligar. Eu tava falando isso pro Francioli, que às vezes era muito chato quando o professor só fica no slide e só na voz. Porque eu simplesmente, se fosse assim, grava um podcast e manda a gente ouvir. Mais fácil. Porque é bom que a gente já ouve no caminho do ônibus, assim, bem mais legal. Não, mas venhamos e convenhamos. Quem é que vai escutar professor no caminho? Ninguém vai fazer isso. Mas é melhor cara. do que ficar tendo que estar... Não, Vitória é muito geração XYZ. Muito. Não sou, eu sou cringe. Evoluída. Não, nada disso. Então quer dizer que a figura humana ainda é importante, né, nesse processo. Eu acho que mesmo que mudasse as técnicas, ainda não seria o suficiente, entendeu? Eu acho que, tipo, como você falou, a questão do presencial também tá muito ultrapassado. Tem muita aula que às vezes é até melhor mesmo que seja virtual, porque você pelo menos pode colocar na velocidade 2. Mas, Carol, assustadíssima. Mas não supre. Mesmo que a gente consiga, eu acho assim, pode ser que eu esteja sendo um pouco mais conservadora nesse sentido, mas eu acho que não consegue suprir, sabe? A necessidade que a gente tem desse contato de sentir o outro, de sentir se tá entendendo, de sentir
a turma, às vezes você vê a turma mais avoada e tem como chamar a atenção. Enfim, e até dinâmicas, para fazer dinâmicas também é mais fácil no presencial, eu acho. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar a expressão avoado. Eu falei avoado, foi? Né? Avoado quer dizer disperso, né? Sem atenção. É aquele momento nordestinês, né? Exato. Diego, uma coisa que eu acho interessante que, pelo menos eu sinto a falta de um humano olhando um humano, eu sei que a gente tá nas câmeras, mas eu vejo muito hoje em dia a questão de professor que dava aula olhando pro quadro. Agora ele está tendo a oportunidade de olhar para a tela e automaticamente olhar para a gente. Mas é uma coisa estranha, viu? Porque vou dar só um exemplozinho aqui de umas lives que eu gravei, de algumas coisas que não tem nada a ver com academia. A minha câmera, vocês que estão me vendo agora, ela fica em cima da minha tela. Então o que acontece? Se eu quiser dar a impressão que eu estou olhando para vocês, eu tenho que olhar para a minha câmera aqui. Mas eu não consigo, porque eu tenho que olhar para a cara de vocês que está aqui na minha tela mais embaixo. Então, sempre vai parecer que eu estou lendo alguma coisa aqui embaixo, porque eu estou olhando para vocês, eu não estou olhando para a câmera, né? É porque a gente não consegue. Então, não tem... A Vitória fala, a gente olha para a Vitória, bota a cabeça para a direita. Você fala, eu centralizo minha cabeça. Diego fala, eu olho para baixo, né? E fica rodando a cabeça. Não, mas como vocês dizem que eu sou avoado também, né? Vocês vão pensar que eu estou lendo aqui, que eu estou com a outra tela aberta, né? Que isso não é... isso é uma coisa completamente incomum, né? Aluno assistindo a sua aula, ele entra na sua aula, ele coloca a sua aula no mudo e ele vai escutar vídeo do YouTube, ele vai assistir vídeo do YouTube. Isso acontece... Olha, a Vitória, do jeito que a Vitória está fazendo ali, eu acho que ela é uma pessoa que pratica, que faz esse tipo de prática. Não faz, Vitória? Gente, só quando o professor... quando o professor não liga nem a câmera, não dá, gente, não dá. Tem hora que eu falo, não, gente. Mas é rápido. É rápido. Vou terminar esse cast. Meu filho, assim, é tipo uma aula inteira. É porque, cara, mas assim, também outro ponto. Não sei pra vocês que são mais velhos, mas... Obrigada. Mas assim... na frente de um computador, pelo menos assistindo aula, e principalmente uma aula que tá um monólogo mesmo, eu me distraio muito fácil. Porque na sala de aula ainda você tinha que dar aquela tapeada, né? Tipo assim, ficar mais atento, não dormir. Mas o professor não tá nem me vendo, eu só abro ali, ó, e deixa ele falando, sabe? E assim, é como eu falei, é chato pro aluno, eu sei que é chato pro professor também. E eu acho que tá todo mundo assim, não vendo a hora de se acabar logo, sabe? Mas a gente vai levando. Conclua, Diego, depois dessa polêmica que você gerou. Foi. Não, eu vou dizer o seguinte, né? Hoje eu recebi uma mensagem da faculdade que eu trabalho dizendo que a gente pode possivelmente voltar presencial semestre que vem, né? E eu falei para minha esposa assim, olha, eu só volto no presencial se eu puder dar aula de calça de moletom, porque calça jeans eu não sei o que é mais, entendeu? E eu acho, assim, que deveria ser uma nova regra de conduta social, calça de moletom tá ali junto com terno, entendeu? Você pode ir no casamento como? De terno, smoking ou roupa de moletom, entendeu? Sim. E aí, você vê como que eu estava despreparado, né? Eu achei que esse encontro da outra vez do podcast era só voz. Agora tem vídeo. Quer dizer, eu não estava preparada para esse vídeo, entendeu? Não estava preparado. Mas a gente percebeu. Eu tô aqui, em sua homenagem. Se eu soubesse, eu tinha passado um pó. As meninas sabem de base, não? Qual o nome? Não, mas pode passar uma base, um pó. Corretivo. Tem um nome específico que a minha esposa fala que eu não lembro. Que é depois da base, mas não é a base. Corretivo. Que é pra ajudar o brilho. Tem contorno. Não, enfim, é pra tirar o brilho da careca. Pronto. Não, geralmente a gente passa um pozinho pra tirar o brilho translúcido. Lembrei. Pó compacto. Pó compacto. Pó. Pó compacto. Pó.
Cuidado com o pó. Não, mas Não, mas eu acho que aqui todo mundo trabalha com pó, já trabalhou com pó alguma vez na vida, né? Principalmente quando... Imagina só, a gente ir para congresso e levar lá uma amostra de pó e você com medo do que a polícia... O bom é porque nunca vai acusar, né? Nunca vai dar problema ali. Então, deixa eu fugir do tema, mas eu tenho que contar essa história, cara. Quando eu trabalhava lá no CETEM, teve uma época que eu estava fazendo uns experimentos. CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, lá no Rio de Janeiro. E aí eu estava fazendo uns experimentos de rochagem e eu estava cultivando girassol na minha casa. Só que eu tinha que usar um componente, esqueci o nome, andrazina, eu esqueci o nome, que é para matar os micro-organismos do solo. E era um pozinho branco, né, um cristal branco que eu levava nos tubinhos de Eppendorf, exatamente como estava começando a se utilizar esses tubinhos no morro para vender cocaína, que o pessoal chama de pino. Mas, na verdade, é um tubo Eppendorf que a gente usa em biologia molecular. E como ali cabia exatamente a massa que eu precisava para fazer a solução na minha casa, eu levei um monte de pininho com pó branco. O pai deve ter ficado com medo, hein? O do Diego. Os pininhos de traficante. Eu acho que foi por isso. Cara, pode ser, hein? Mas eu acho que eu fugi muito do tema, hein? Não, mas tá tranquilo aí. Tá, mas aí... Sem pauta aí? Sem pauta a gente devia estar gravando isso ao vivo, né? Tá transmitindo ali pelo YouTube agora. Mas vamos lá. Vamos voltar então. Se eu descobrir... Eu preciso descobrir onde é que a gente tá pra poder voltar. Onde é que a gente tá. Acho que a gente falou, sei lá, de... Perdi também. Tá. Mas eu acho assim, a gente falou das dificuldades do professor e dos alunos, mas o Francioli não deu a palavra. Falou. Não. A gente já se esculhambou aqui, uma alta esculhambação, já entregou tudo na mesa, assim, rasgou o véu da viúva e Francioli pleno ali, e mantendo ali, pleníssimo. Não, eu estava justamente observando os posicionamentos de vocês para ver se eles batiam comigo, porque a Carol é defensora dos frascos e deprimidos, né? Então, aí eu fico observando aqui para dizer, não, mas de repente o Francioli vai meter o pau aqui, vai falar mal do professor, né? Que horror! E eu sou um professor também, né? Eu não tô como o Diego, que só dá aula, né? Você tá trabalhando também. Nem aula eu tô dando agora, né? Nem aula. Não, olha, eu costumo dizer que eu defendo o lado que eu me encontro no momento. Quando eu estou como professora, eu defendo a classe. Neste momento eu estou como aluna, eu defendo a classe dos alunos. Você já entendeu que o posicionamento político da Carol ela é do centrão, né? É centrão total, né? Não, mas é pro bem de todos. A gente vai, né, interagindo ali. A gente tinha, no episódio passado, né, a Adriana esteve aqui conosco e falando sobre saúde mental. E aí eu toquei nesse assunto, né, sobre essa metodologia que foi simplesmente transplantada de um lado para o outro e não se importou com isso, com o hospedeiro, né? Ninguém foi lá e vamos lá aqui, será que isso vai funcionar? A gente sabe que não funciona. Eu, no laboratório, vez por outra, acabo assistindo a aula de alguns dos alunos lá da graduação. Cara, e vou ser sincero, é triste. É triste. Porque o cara tá fazendo exatamente o que ele fazia em sala de aula. A diferença agora é que muito provavelmente ele estava fazendo sentado, né? E os alunos, eles estão nos mais variados ambientes. Não é? Às vezes o cara não liga a câmera, como o Diegão falou, é porque o cara tá em outro ambiente, ele não tá em casa às vezes, né? Ele não tá em casa. Às vezes ele tá assistindo a aula do celular no bar. É possível. Não quero entregar. Possível. Né? É possível. Mas tá na pandemia ainda. Olha, mas fingir que isso não existe. Não. Depende de qual partido político você tá agora. Você tá muito no centrão, viu? Então, eu tô pulando do barco, entendeu? É aquela hora que você pula do barco. Então, mas aí, olha só, essa questão aí essa questão que ela falou o Francioli falou do bar, eu fiz uma, nessa parte da didática, né, de eu não tentar fazer o que a gente fazia no presencial, eu lanço algumas perguntas
E eu dou um tempo para os alunos procurarem, formularem uma resposta e a gente começar a discutir em grupo, pelo menos o áudio, né? E aí isso teve duas coisas. Teve uma aluna que mandou o áudio no grupo dos alunos, dos professores, né, que a gente está junto da disciplina, e falou assim, esse professor deve estar no bar mandando essas perguntas para a gente responder e daqui a meia hora voltar para responder. Ele não está afim de estar dando aula. E aí, obviamente, eu levei na brincadeira, entendi a frustração dela, tirei a foto dos livros que eu uso de metodologia ativa e falei, então, esse aqui é o meu bar, tá vendo? Eu estou na minha casa. E aí não era isso. Mas aí, olha que interessante. Eu fiz uma questão, eu fui dar uma aula de parte de biologia celular e eu perguntei o que é vida? Qual era a resposta que eu esperava quando eu perguntei o que é vida? Era dentro do contexto da disciplina de biologia, que era para dizer, por exemplo, é fluxo de matéria e vida, é aquilo que é de fluxo de matéria e energia, é aquilo que se reproduz, não sei o que e tal. E os alunos, Francioli, pessoal, começaram a responder assim, não, vida é aquilo que você faz e que você encontra o sentido. E aí eu vi essa questão da saúde mental, cara, aflorou. E a aula, que era para ser sobre biologia celular, foi uma conversa de pessoas sobre a pandemia, sobre como a gente pode passar por esse momento, né? Que nem todo mundo está no centrão levando de que não está acontecendo nada, entendeu? Tem pessoas preocupadas que ainda existe uma pandemia e está morrendo muita gente. É verdade, concordo plenamente. E aí, cuidado com o lado que você tá no centrão, tem que ter muito cuidado do lado que você escolhe. E aí, depois, olha que interessante, eu gosto muito de refletir, e eu não sei se a minha pergunta foi ingênua, né? De perguntarmos o que é vida dentro de um contexto de biologia, e eu tá totalmente descontextualizado de esquecer que a gente está numa pandemia, né? Eu tô aqui sempre já na minha rotina. Quando dá um determinado horário, vou lá, tomo banho. Eu gosto de botar uma roupa decente para realmente, no meu cérebro, dizer que eu estou trabalhando, né? Que eu não estou só em casa. E aí talvez tenha faltado sensibilidade minha, não sei. Fiquei o dia inteiro seguinte refletindo sobre, né? Porque quando você pergunta o que é vida, dentro de um contexto normal, as pessoas vão responder várias coisas, mas eu não tive sensibilidade de pensar que, por exemplo, o que é vida é alguma pessoa ali ter perdido um parente próximo no dia anterior, né? Então... Mas eu acho que foi eu acho que foi uma ingenuidade, assim. Eu não estava no momento, obviamente, mas me colocando no lugar do outro, né, Francioli? Para pensar a questão do... O que a gente está vivendo hoje em dia está tão banalizado que às vezes a gente pergunta, não é no intuito de ferir, é de saber como é que, pelo menos eu acredito que tenha sido, no intuito de saber o que é que as pessoas ainda pensam sobre essa palavra e sobre tudo que está se passando, porque nesse momento que você faz essa pergunta... Eu acho que a Carol também está precisando, né? Invista mais na terapia, viu? Porque... Porque ele acabou de dizer... A pergunta era no contexto da biologia. Então, é isso. As pessoas que começaram a divagar filosoficamente. Exatamente dessa maneira. A terapia amanhã, meu Francioli, sexta-feira. Não, então, mas sabe o que é? Mesmo no contexto biológico, você não vai pensar no contexto biológico, você vai pensar no contexto estou vivendo hoje ou agora. Mas eu entendo que as pessoas precisam saber. Mas deixa eu filosofar, eu já comecei. Se saiu bem. Deixa eu começar, já termino. Estou no centro para isso, pode estar todos os lados e sem safa. Depois eu quero a minha tréplica. Eita. Então, é aquilo, né? Não tem como você pensar nesta palavra sem atrelar o que você vive no seu cotidiano, que não deixa de remeter à biologia. Então, é algo que vai... Tipo, você tem que criar um contexto, tem que ligar os pontos até chegar no que ele precisava, né? Que é o contexto, acredito ser científico, não é isso? A pergunta era mais científica. Era. Assim, a aula era de biologia celular, falava sobre célula, não sei o que, procarionte, eucarionte. Em algum momento eu perguntava, mas e aí? Então, dentro disso que a gente viu, o que é vida? E aí...
Exatamente. Tá, mas aí as células têm alguma coisa, O vírus é vivo, não é? E aí, assim, o engraçado foi que eu dei aula em 2 turmas. Uma turma foi para esse caminho biológico e a outra foi oposta, completamente oposta. O contexto foi outro. Por isso que eu me botei para questionar, né? E se eu não me botar para questionar, eu não vou melhorar Sim. enquanto professor. Eu posso falar uma coisa? É justamente sobre esse lance do virtual também, presencial, voltando, que vocês me fizeram lembrar. Que, tipo, eu acho que as telas, essa conexão que a gente tá aqui, até mesmo pra mim, que sou aluna, né, e que todo dia tô vendo isso, e vocês que são professores que estão dando aula pra um monte de turma e tal, acaba perdendo a sensibilidade, sabe, eu acho. Às vezes eu acho que a gente acaba, tipo, esquecendo que do outro lado tem um aluno que talvez tenha perdido pessoas, ou que tá num dia ruim, ou até às vezes com coisas que podem parecer bestas, mas que tá mal com alguma coisa, e o professor também às vezes brigou com a esposa, ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Então, na sala de aula a gente consegue ter mais essa conexão. Então, não sei, a gente tentar lembrar que existe uma outra pessoa, sabe? Não é só a minha foto, meu vídeo aqui, realmente existe outra pessoa. Isso fica tanto para os alunos, como eu, que muitas vezes negligencia quando o professor está dando aula. Estou aqui admitindo meus erros. Mas também para o professor, quando vai pensar em alguma técnica, quando está no modo virtual, entendeu? Porque eu sinto, pelo menos eu que sou mais nova, assim, minha mãe sempre fala muito isso, que a gente é muito impulsivo. Então, tipo, a gente sente muita raiva. O professor tá dando uma aula ruim, a gente já tá, tipo assim, no Twitter. Meu Deus, que saco! Enquanto o professor tá, tipo, esses alunos não conseguem fazer uma atividade na minha época, entendeu? Então, tem essa falta de comunicação do aluno que é super raiva e, meu Deus, e o professor que às vezes está comparando demais ou que também tá tão perdido quanto, sabe? Vocês entenderam aí? Viram o nome do assistente pedagógico? Twitter. Twitter. É o assistente pedagógico. O professor não tá dando uma aula legal, você vai falar aonde? No Twitter. Eu nem tenho, nem gosto da plataforma. Então, para eu não ter acesso a isso, eu nem tenho Twitter. Justamente. E daí, vamos defender outro lado da coisa. Eu né? não sigo a Vitória, não, lá no Twitter, tá? Mas eu vou passar a seguir para saber o que ela posta dos professores. Printar e guardar, ó. E usar como didática nas aulas. Olha, vocês fazem isso aqui, né? Mas não adianta de nada. Meio que isso. Gente, eu não uso o Twitter, nunca usei Twitter. Assim, uma vez eu baixei por conta da promoção da TIM, né? Que você ganhava pontos para ser TIM Beta. Olha que baixaria. E daí eu usei muito tempo, mas eu não tinha interação, não sabia nem o que fazia com aquele troço ali. Pra mim ainda é muito dinâmico, a informação chega muito rápido e surte um efeito muito rápido, seja positivo ou negativo, e isso é muito ruim. Pra mim, as pessoas não pensam no Twitter, elas só executam. Criam uma série de coisas. Onde é que as pessoas pensam nas redes sociais? Velho, peraí. Que pesado. Não, mas entra lá na Luz do Canheiro, entra lá no Guerrilha, né? Guerrilha Acadêmica. Tem as redes sociais do nada. Essas coisas são bastiões de luz em um mar de ignorância. É isso, então. Mas assim, eu fico chocada ainda com os jovens como Vitória e os mais jovens ainda, no jeito de falar. Bicho, eu sei que é chato, mas é chato pra mim a questão de ser uma disciplina. Agora imagina esse menino com várias. Imagina o dobrado que o professor não come. Não estou dizendo que eu estou defendendo o professor, porque obviamente que cada um tem sua parcela. Mas, véi, Vitória, ela supera as minhas expectativas. Segundo, ela chamou a gente de velho já 2 vezes em menos de 1 hora de áudio. Eu tô começando a achar que o negócio é mais sério do que eu imaginava. A vida pessoal, né? Não, olha, vou só pegar aqui um gancho do Diegão, que ele disse assim, eu gosto de me vestir bem em casa. Eu também gosto de me vestir bem em casa. Deixa eu mostrar aqui o meu casaco, ó, esse aqui, camisa. Vitória me acusou em pleno congresso, na frente das maiores mentes brasileiras na área de mineração, de que eu me vestia como criança. Imagina só.
Eu não tenho vergonha das camisetas de super-heróis que eu uso. Eu não tenho vergonha, né? E aí Muito eu cringe. quero deixar isso bem registrado aqui, porque a Vitória, Horroroso, viu? uma millennial, Não, viu, faz acho. bullying. Ela faz bullying. Tá? É um conflito de gerações, né, cara? Não, aqui estamos vivendo. Eu sou intermediária, mais uma vez eu continuo no centrão, né? Porque eu não sou tão velha e também não sou tão nova, tô no meio. Não tem isso. Não tem isso. Desculpa, assim. Esse aí você tem que estar num polo. Tem que ser polarizado, entendeu? Ou você usa o Twitter muito bem, ou tu é mais ou menos como eu, assim, não sabe nada, ou você é esforçado como o Francioli, entendeu? Não sou esforçada, mas não você sei nada. não é. Mas natural, assim, é a Vitória. Ela que é natural nessa coisa, né? Pô, eu abro o Twitter ali, cara, assim... Meu primeiro Twitter foi: o que eu faço aqui? Cara, o pior é que o Twitter realmente é muito bom para divulgação científica, assim, se você souber usar real. Não, sim, concordo. Concordo. É claro que é uma informação, assim como o Instagram, bem direta, resumida, segue o fio e você vai botando, né, tipo isso, mas é bom, porque, enfim, a galera tá lá. A galera tá lá. Olha, mas antes de a gente continuar nos desvirtuando do tema, do assunto, da nossa pauta sem pauta, do nosso episódio sem pauta, né? Digamos, você mostrou aí uns livros bem interessantes, né? Isso. Fala um pouquinho desses livros aí, pra gente chegar já no que nós gostaríamos. Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, olha, vamos dar dicas aqui vencedoras. Vamos dar dicas aqui que você nunca ouviu na sua vida, que vão mudar a forma como você dá aula, que vão mudar a forma como você dá uma palestra, né, em tempos de pandemia, virtualizado, porque às vezes a gente tenta, mas a gente não consegue. Mas a gente sabe mais ou menos, a gente imagina, pelas dinâmicas que a gente reclama, bate tanto, né, como é que nós gostaríamos que elas fossem para que capturassem a nossa atenção, para que nós estivéssemos naquela aula, naquela palestra, e não estivéssemos ali com o som daquela aula, daquela palestra mutada e assistindo um vídeo do YouTube, né? Então, são livros de várias editoras, né? Eu tenho 6 livros aqui. Metodologias ativas no ensino superior para a educação inovadora, o acrônimo STEAM, né? Que é Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, que seria ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática, você criando um conjunto, né? Tudo junto aí. Essa palavra, tirando o arts, né? O STEM, em inglês é caule, então seria uma coisa que dá um suporte para os ramos do conhecimento e você usar tudo isso junto. Mas, de modo geral, são várias técnicas que você pode aplicar nas suas aulas. Aí eu vou falar. Quando a gente pensa num curso, né, que são vários encontros, existem técnicas que você vai usar para vários encontros, que numa palestra não vai funcionar, porque você não vai ter um retorno, né, não vai ter um feedback, você não vai vir com uma outra atividade. Mas uma que pode servir para os dois, para tanto quem está dando aula num curso, que são vários encontros, quanto numa palestra, é o storytelling. Storytelling a tradução é contar histórias. Então, se você traduzir o teu discurso numa palestra ou numa aula como storytelling, como uma história a ser contada, a chance de você ter um engajamento é muito maior, né? E aí você tem que seguir as regras de boas histórias. Tem que ter um conflito, tem que ter um vilão, tem que ter um mocinho, tem que ter um clímax, tem que ter um anticlímax. Então, se você conseguir, ao invés de chegar lá e falar: olá, tudo bem? Meu nome é Diego, hoje eu vou falar sobre tal assunto. Bom, segundo o fulano de tal, a definição é essa. Você colocar nessa perspectiva de você criar um clímax, você quase levar para uma conclusão e depois mudar, fazer
um turning point. E o storytelling em sala de aula, como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar isso para o aluno, né? Fala assim, olha, esse conjunto de conhecimentos que a gente tem, como que você me contaria uma história, mas uma história quase que artística, mas, por exemplo, como que eu poderia fazer para os meus alunos estudarem sobre a célula? Bom, conta a história de sobrevivência de uma célula. Imagina lá, surgindo o mundo, não sei o quê. Conta como que ela ia sobreviver. Faz uma história épica mesmo, como um super-herói, narrando como que essa célula ia sobreviver, que é a célula que deu origem a todos nós, porque nós compartilhamos DNA com bactérias, com fungos, com protozoários, com plantas, com outros animais. Então, a gente, em teoria, existe uma única célula ancestral que todo mundo compartilha. Narra a história épica dessa célula. Então, isso seria o storytelling na sala de aula. E aí você pede para os alunos e, claro, entra a parte criativa de cada aluno. Então, essa é uma técnica. São mais de 20. Eu estava falando hoje com uma amiga indo para a universidade. A gente estava falando dos jogos na ciência, né? Que acho que foi o TCC dela, foi baseada nisso. Ah, não, Francioli, te inova pela fé. Ele tá aqui, gente, cobrindo o rosto. Eu só, né, escrevendo a cena. Porque é muito legal. Sabe que a gente tava prestando atenção quando a gente faz um jogo com um aluno? Lógico que não é sempre. Uma vez ou outra, tem que dar um trabalhão, montar, né? Depende do jogo que você queira. Que a gente consegue ressignificar conceitos científicos. Às vezes o aluno tinha um conceito errado sobre determinado tema e você descobre no jogo. Na hora que ele responde o talk. Na hora que ele responde a atividade, sei lá, o que seja que você estiver fazendo, jogo da memória, uma forca. Eu gosto de batalha naval. Eu amo batalha naval, sou super competitiva. Então, batalha naval funciona super bem para química. E os meninos vão à loucura, e eu também, né? Que eu gosto daquilo, todo mundo pensando, e aquela dinâmica, todo mundo eufórico para pensar. E um desses jogos, né, que eu fiz na adaptação, eu pude perceber que o meu aluno ele tinha um conceito errado. E eu disse a ele, vou lhe enforcar. Na verdade, era uma forca isso, né? Vou lhe enforcar, porque vou lhe enforcar. Tá errado. Nossa. Gente, o desenho, ele precisava de uma palavra, e ele não sabia, tipo, ele estava com conceito. Ele tinha a construção do conhecimento, mas tinha algumas lacunas que estavam erradas. E daí eu consegui, eu não enforquei ele, tá? Eu dei uma dica e ele conseguiu desenrolar. Mas ele conseguiu, a partir de um jogo, entender onde ele estava errando, e a partir dele, ele disse, olha, professora, nunca mais eu esqueci, achei massa, vamos fazer toda a aula? Não dá. Toda aula também não dá. E eu acho que no ambiente virtual funciona muito bem. Logicamente, como eu tô dizendo, é um trabalho imenso, e no ambiente virtual você tem que ter aquela interação, tem que sentir a turma. É tudo aquilo que a gente falou já em metodologias ativas, que eu acabou de colocar aqui. Mas eu acho assim que vale a pena uma vez ou outra, dependendo da turma, do contexto. E dá para dar uma chacoalhada, né? Inclusive, é engraçado que hoje eu tive uma aula disso. Eu nunca imaginei na vida que daria para jogar alguma coisa com álgebra linear. Nunca na vida eu imaginei um negócio desse. Pois é. O que foi? Enfim, e meu professor, ele tem uma didática, ele lança as aulas e deixa já gravado. São só basicamente aulas assíncronas, no caso fica lá, né, gravado. E eu acho que tipo, a cada 2 semanas ele faz uma aula síncrona que é só para tirar dúvida. Ele não vai dar conteúdo, ele vai só tirar dúvida. E aí hoje, foi a primeira vez que ele fez isso, ele colocou o Kahoot. Não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo um joguinho. Então você entra lá entre os participantes e ficam jogando. E era sobre, ele botava lá umas matrizes e pedia pra gente tipo, dizer os conceitos lá e tudo mais. E a cada pergunta ele falava, é isso aqui quem errou. E explicava todo o processo. E assim, deu muito certo. Muito, muito, muito certo mesmo. Inclusive o pessoal até ficou mais interativo, comentando as coisas no chat, e a gente nem se conhece direito e o pessoal tava lá comentando. Então, assim, acho que esses jogos, eles, às vezes você pode pensar que sua matéria não, o assunto que você vai dar, de uma palestra, enfim, não vai caber. Mas se você fizer uma análise direitinho, dá pra fazer muita coisa com isso. Competitividade mexe muito com o pessoal. Você vai pegar um negócio aí, eu tava quase me retirando aqui, né, depois do teu comentário, que achava que não dava para fazer jogo com álgebra. Desculpa. E quando eu coloquei a mão no rosto aqui, é porque você entrou na minha seara, né? Eu gosto pra caramba de jogos. E aí, aproveitando
Não sei se ela está nos escutando, mas a Marcele Maia, né, que foi aluna lá do IFAP, lá do Instituto Federal do Amapá, ela desenvolveu um jogo de cartas, né, para química, e ela passou aí por várias etapas, ela conseguiu ganhar era um concurso do Sebrae para a produção desse jogo de química. E aí, parabéns, Marcela, espero que você tenha aí muito sucesso com o teu jogo. Acho que a última vez que eu falei com ela estava vendo já uma questão de ilustração para as cartas. Eu me lembro que assim que eu cheguei no IFAP, eu tentando explicar, por exemplo, como é que funciona a produção e transporte de minérios, eu me baseei, e aí foi na cara dura, num jogo fantástico, que durante muitos anos ele foi o primeiro lugar nos jogos, dos melhores jogos, chamado Puerto Rico. Puerto Rico. Porto Rico, ele é um jogo de tabuleiro moderno, que ele, basicamente, a Porto Rico é uma ilha, e nessa ilha você vai produzir diversos bens, como índigo, milho, e você vai exportar. E aí o pessoal falava muito assim, dizia, olha, tá vendo esse aqui, os trabalhadores, né, que ele é um jogo de colocação de peças, e as peças eram pretinhas. Eles diziam, isso aqui não é à toa, é porque quem trabalhava em Porto Rico eram os escravos. E aí, guardado esse contexto, para explicar essas questões para os alunos, eu incentivei a turma a desenvolver um jogo baseado no Porto Rico. Sendo que o Amapá é uma ilha também. Então já tem ali, né? Porto Rico é uma ilha, Amapá é uma ilha. O Porto Rico, os bens que eram produzidos, as commodities produzidas eram commodities, né, para alimentação ou voltado mais para outras áreas. E no Amapá a gente usou os bens minerais. Então eles fizeram um mapa, eles fizeram o que era preciso para fazer as construções, tudo isso. Isso engaja muito, né? Isso engaja muito, e quando você leva para o virtual, o potencial de engajamento é ainda maior, né? E não necessariamente para ou somente jogos competitivos, né? Você tem também os bons jogos colaborativos. Tem um grande designer de jogos alemão, ele já desenvolveu vários excelentes jogos. Se não me engano, um deles eu tenho aqui em casa, que é o Power Grid. Posso até estar falando besteira, mas eu acredito que seja esse um deles. Ele é matemático, então ele usa os conceitos matemáticos para a questão das chances, probabilidade de ganhar. Isso não são jogos tipo Batalha Naval, por exemplo, é um jogo onde você começa com o primeiro a jogar, ele tem uma quantidade de recursos, o segundo tem uma quantidade de recursos a mais ou a menos, de forma que isso equilibre o jogo. Então é muito fácil a gente pegar e traduzir esses conceitos das mais diferentes disciplinas, né, das áreas de conhecimento para o jogo. É bem fácil, entre aspas, né? É interessante para gerar engajamento, mas como a Carol sempre coloca, né, nós temos aí muitos professores que realmente, por uma questão de carga horária, acaba não tendo tempo de conhecer algumas dessas ferramentas. Eu vejo aqui, quando o meu filho está tendo aula e entra nessa parte de jogos, né, que eles botam no final da aula, normalmente botam lá uns jogos, a galera, os moleques vão à loucura, né? Eles fecham todas as abas que eles estavam, né, do Discord, que ficam batendo papo, do WhatsApp, ficam batendo papo do YouTube, e vão jogar, né? Então, na turma. Então, assim, a gente vê que realmente é uma coisa que gera um engajamento muito grande. Mas era isso. E o que mais que a gente tem aí, Diegão, ou Carol, o que vocês acham assim, que são técnicas interessantes para a gente usar em sala de aula, né? Dinamizar nossas palestras, aquelas palestras maravilhosas. O que vocês acham aí? Que mais técnicas a gente pode... Uma das técnicas, aí vai para a aula, né? Que eu gosto bastante quando você propõe um projeto. Eu chamo de PBL, né? É o Project Based Learning. Então, por exemplo, quando a gente estava no presencial ainda, na engenharia a gente fez aquela clássica, né, de construir
uma ponte com macarrão, e aí você tem várias estruturas que podem ser construídas, né, que vão fazer a distribuição das forças de carga, e aí a gente encerrou o nosso evento fazendo a competição, que aí seria um game também, né, uma competição de qual ponte ia conseguir aguentar maior carga, né? Então isso quando você coloca um aluno para desenvolver um projeto, né? No meu caso com química, eu fazia o lançamento do foguete, né? Foguete químico. Existe todo um conjunto de informações, de conteúdos que o aluno precisa aprender, e não necessariamente ele vai aprender com o professor falando, porque eu não dava aula de construção de foguete, né? Eu fazia um edital e falava, vocês têm que seguir essas regras aqui, tá? E aí eles me apresentavam o projeto, o desenho e tal, e eu ia aprovando ou não, e eles iam dando continuidade, porque, por exemplo, eu tenho alunos que faziam engenharia mecânica e queriam fazer um foguete com ar pressurizado, porque o cara trabalha numa empresa aqui de teste hidrostático de botijão, essas coisas, então ele tem toda a manha para trabalhar com pressão. Eu falei, não, tem que ser um foguete químico, entendeu? Tem que ter uma reação química aí, você me fala qual que você vai utilizar e eu te falo se você pode usar ou não, né? Então, isso esse conjunto de informações que ele precisa buscar para concluir o projeto dele, mas que não é com o professor, você entrega para ele um protagonismo. Aí é quando eu falei mais cedo que a gente se torna um orientador, né? Pô, onde eu vejo que essa reação aqui vai funcionar? Eu falo, você pega lá o livro de Química e vai ler o capítulo 8 e 9. Entendeu? É bacana. Eu gostei, assim, da ideia do foguete, porque, né, dá para você brincar muito com isso, bicho, muito. Dá para usar a criatividade, pesquisar, saber se você pode usar aquele tipo de reagente. Eu fico fascinada com essas coisas, né? Gosto demais, então. Minha criatividade vai bem longe. E eu acho que também, eu participei recentemente de uma mini palestra para os alunos do ensino médio, na verdade 2, e eu vi que é interessante você chamar os meninos, no sentido de você tá falando lá que a gente tá com a cara no slide, né? Depende da plataforma, você não vê nada, só o slide na sua cara projetado. Mas você dizendo, não, coloca aí no chat que quando eu tirar daqui eu vou ver a resposta. E fazer uma pergunta, indagando eles, questionando eles, trazendo eles. Eu gosto muito de associar o dia a dia ao cotidiano, porque eu sei que eles vão participar. Porque, não, eu vi isso na minha casa. Eu acho interessante quando você chama o aluno para junto e você, de repente, vou dar uma parada aqui para ver a resposta de vocês já para a gente poder passar para o próximo. E eu acho bacana. E uma outra coisa foi, eu participei também da segunda palestra, também para alunos do ensino médio, né, falando sobre ciência e tecnologia. E daí foi uma conversa falando sobre ciência, né, como é ser um cientista, né? E aí os meninos, aí minha amiga disse assim, Carol, eles são bem assim, bem tranquilos, eles não fazem muita pergunta, né? Eu disse, tá bom. Então, você já tem uma noção do que você se coloca no lugar. Tipo, você não faz pergunta porque, cara, não é o meu tema. E daí eu comecei a perguntar, comecei a trazer, olha, gente, sou cientista, mas tem coisas que eu faço isso que acontecem na sua casa. O que é a gente estava falando sobre fake news e confirmação científica, né? Aí eu dei um exemplo, manga com leite, mata, quem disse a você que faz mal? E o que você sabe de falácias assim? Que minha avó dizia, se você comer manga e tomar leite, ou comer leite, já sabe, né? Partiu pra dessa foi melhor. Era bem pesado, né? Não passava não, matava logo. E daí você começa a incentivar, os meninos começaram a bombar no chat, assim, você tem que saber pontuar, porque eles estão ali, tá junto. E aí, qual a interação? O que é que vai ser para o meu futuro? O que é que traz de benefícios para mim, para minha vida? Acho que às vezes dá, nas palestras, acho que dá para colocar nesse sentido, né? É muito bom, tal. Só que às vezes é tão científico, que até pra gente que tá ali no meio científico é difícil poder acessar. Uhum. Então, eu acho que nas palestras, né, nas conferências, eu sei que a gente tem que manter a excelência, tem que manter o nível, o padrão, mas às vezes a gente trazer um pouquinho aquilo que tá lá longe para junto da pessoa, bicho, dá uma virada na chave fantástica. Eu acho que o que gera muita confusão é a pessoa imaginar que para manter o padrão ele precisa estar falando em grego. Problema. Ou falando em latim, né?
Eu acho que a gente pode manter o padrão, a gente pode manter a qualidade em linguagens mais acessíveis, né? E assim, essa técnica que o Diegão comentou aí, né, o storytelling, ela cara, é fantástico, porque com o storytelling, e aí, assim, mais uma vez eu vou falar neles aqui, quem não conhece, procure TED Talking, TED, os TEDs. No YouTube tem TEDs assim fantásticos. Eu assisti TEDs assim sobre cozinha, sobre culinária, sobre os negócios. Cara, apresentações 15 minutos que o cara ele contextualiza, você sai ali, parece que você... E o cara fala sozinho, né? Ele não tem interferência da audiência. Mas você sai ali, parece que sai que você é o melhor amigo da pessoa. Porque ele trabalha o tema normalmente falando sobre si, né? São suas experiências, aquilo. E eu acho que isso gera engajamento, prende a atenção, gera um engajamento, mesmo que você não esteja ali fazendo as interações, mesmo que você não interaja com o palestrante naquele momento, mas você fica impressionado, você se identifica com aquilo que está sendo dito. Então acho que é um exemplo interessante de metodologia, apresentações de 15 minutos, no máximo 15 minutos, não, Diegão? No máximo 15. E que você fala muito, você diz muito, né? Tem uma que mudou, assim, a minha forma de ver tudo isso, que é de um cara, que eu não lembro o nome dele, mas o nome é Como Falar Sobre o Nada, ou é uma palestra sobre o nada, que pra mim é maravilhosa, e é literalmente, acho que são 5 ou 7 minutos, que o cara te prende e ele não fala sobre absolutamente nada. Ponto final. Ponto final. Você querendo saber o que ele vai falar e tipo... E você fica vendo. E a outra, quando você falou que não tem interação no TED, tem uma que eu vi que é um músico e matemático conversando sobre as relações, e aí o cara levanta e ele dá um tom numa posição, dá o tom na outra, e ele vai pulando e a plateia vai fazendo tom. Só que ele fala tipo 3 tons, 4 tons, mas ele continua pulando e aí a plateia vai sacando... sei lá, questão de oitavas, enfim, aí eu passo muito longe da música para tentar falar alguma coisa só. Maravilhoso. Acho que a gente conversou bem à luz do candeeiro hoje. Foi realmente uma conversa, galera. Uma conversa e cada um colocando sua experiência aqui. O Diego que tá aí mais nativa, né? Ralando na frente das câmeras, dando aula. A gente aqui só criticando, esculhambando. Mas acho que foi, Diego, incrível. Obrigado. Só acho que não foi muito bom porque acho que a Vitória ficou meio sonolenta, então essa abordagem aqui ainda não tá no nível bom, entendeu? Eu acho que a gente tem que trazer algum joguinho para... Mas aí você conseguiu ter a sensibilidade de perceber. Porque eu tô te vendo. Tudo foi proposital. Porque, ao contrário do que normalmente você faz, você hoje deixou a câmera ligada. E a gente percebeu quando você estava trocando aí a aba, né, daqui do Zencastr para o YouTube. Ó. Exatamente. Verde, cara. Mas essa é uma questão interessante, né? Alguém comentou, eu não lembro, sobre assistir o vídeo em 2 vezes, né? A velocidade 2 vezes. E aí teve um dia que eu fui assistir uma live e eu parei porque depois eu queria assistir ela em 2 vezes. Eu faço muito isso, muito. E aí, assim, a gente até acho que fica como ideia, porque o nosso tempo realmente já se esgotou, né? A gente já chegou no nosso time, né? Como a Carol hoje foi a delegada, né, do tempo. É interessante nós trazermos a discussão desses vídeos curtos, que eles são muito comuns em alguns cursos, né? Alguns cursos, inclusive famosos, de universidades famosas, uma sucessão de vários vídeos curtos que nos levam a refletir, às vezes, sobre aquilo. E eu acho que conseguir até captar melhor, né, o conteúdo do que esses vídeos mais longos que geram, por exemplo, na Vitória essa insatisfação. Mas não é só na Vitória não, também geram em mim uma insatisfação assim, terrível.
Terrível. Não, é isso, né? Pobre Vitória, mais uma vez, sendo crucificada. Nunca. Não, sempre. Se vocês forem ver os últimos podcasts que tem minha participação, é só isso. É só o caralho falando, eu não concordo, ok? Porque existe um conflito de gerações. Está posto, né? Está posto aí, a gente só está sendo massa de manobra. Né? Entendeu? Pô, então, ó, eu acho que a gente falou, bastante aí sobre, a gente conversou, né? Realmente foi um bate-papo muito gostoso, eu achei muito legal a experiência de compartilhar esse momento aqui com vocês. Falamos sobre algumas técnicas, sobre o que nós não gostamos, né, nas aulas, nas palestras. Falamos um pouquinho sobre formas de dinamizar, e aí entrou um pouquinho da gamificação, algumas técnicas que o Diegão trouxe aí. A gente vai deixar as bibliografias, né, nos links aqui. É interessante, a gente às vezes está sem fazer nada naquele momento de ócio criativo, vamos ler um pouquinho, aproveitar promoções da Amazon, comprar um livro em promoção, né? Eu sei que algumas pessoas aí mais abastadas nessa promoção no Amazon Day acabaram comprando aí os seus dispositivos Kindle, né? Esses livros provavelmente, a gente vai ver se eles têm aí para o Kindle, né? E aquelas pessoas que têm o livro, compartilhem, né? Podem até fazer um canal, montem um canal, façam leitura desse material para aquelas pessoas que não têm. Vale a pena, né? Você não está fazendo distribuição gratuita, não é pirataria, e você vai ajudar de alguma forma as pessoas a entenderem melhor essas metodologias. Diegão, onde nós encontramos você? Eu tô com Guerrilha Acadêmica, que é um projeto de divulgação científica, né? A gente vem abordando aí essas questões essas perguntas que nós temos enquanto aluno de pós-graduação, que a gente foi, de graduação, e dando a nossa visão do lado de cá, basicamente seria que conselhos eu gostaria de ter recebido quando eu ingressei na graduação e na pós-graduação, que ninguém nunca me falou, né? E agora eu estou com um perfil meu voltado aí para educação dos pequenos. Tô com um filho de um ano e meio, né? Então é o Família Cientista, que aí agora eu vou começar a produzir conteúdo mais pegando aí desde criancinha até sei lá quem. Uma coisa mais divulgação científica aí de conteúdos científicos. Outra divulgação científica de divulgação científica. Olha, a gente tem um mundo Bita, agora vamos ter o mundo Diegão da Família Cientista. Exatamente, tá? E eu queria agradecer demais a participação, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre maravilhoso, viu? Muito obrigado. Valeu, Diegão. E, Carol, me diga aí, tem recadinho, cadê as lives, hein? Cadê as lives? Menina, tu já pensasse, pessoal, nos perdoe, mas a graduação e a pós-graduação nos exigiu. Eu fico até gaga agora. Nos exigiu um pouco mais, mas ela está voltando. Está voltando em grande estilo, hein? Vamos até psicóloga nessa live, dizem por aí. E aí, Vitória? Manda o seu recado. Você que agora está morando em Campina Grande, agora na Paraíba. É isto. Deixa eu só falar uma coisa antes, pra galera que tá ouvindo, que eu acho que a gente não falou sobre, mas que apesar que a gente deu umas dicas aqui, o Diego, enfim, a Carol também, você tem que parar pra pensar também no que se adequa a você que é professor, está ouvindo aí. Porque às vezes a gente falou sobre jogos, mas talvez não seja muito sua área, sua praia, não seja algo que você vá se sentir bem fazendo. Então, repense também quais são as dicas que vale a pena você inserir no seu contexto, no seu público. Tenha sensibilidade, é isso. E tem um blog muito legal que a gente fala sobre a divulgação científica, a gente fala sobre tudo da ciência, mas é mais voltado para recursos naturais, que é o Lampejo Científico, acho que a gente falou muito aqui nesse podcast sobre, e a gente tem um Insta e no blog. Então, Lampejo Científico, só botar aí no Google que vai achar logo. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado pela audiência de vocês, terem estado conosco aqui, terem sido suficientemente resilientes. Eu tenho que, esses nossos podcasts curtos, mas como a gente falou, não nos escutem na velocidade 2, nos escutem de 2 vezes. É melhor. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.